depois da reunião ministerial que marcou 100 dias de governo Lula, nesta segunda-feira, o ministro da Justiça, Flávio Dino, conversou com a imprensa também sobre os atos criminosos de 8 de janeiro. E para Flávio Dino, os golpistas que planejaram a destruição da sede dos três poderes aqui em Brasília têm o mesmo pensamento de violência extrema que os responsáveis pelos recentes ataques a escolas e creches no país. Vamos lembrar que nas últimas 2 semanas, o Brasil registrou ao menos 3 casos de violência escolar. Em São Paulo, uma adolescente de 13 anos matou uma professora a facadas e deixou 4 feridos no final de março. Na semana passada, em Blumenau, Santa Catarina, um homem de 25 anos invadiu uma creche, matou 4 crianças e feriu outras 5. E ontem, mais um caso que chocou o país. Um adolescente de Manaus feriu a facadas uma professora e mais 2 colegas de turma dentro de uma escola particular da cidade. Para discutir se há ou não algum tipo de relação entre os ataques nas escolas e os atos golpistas em Brasília, a gente convida para esse debate os deputados federais Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina, e o capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas. Bem-vindos aos 2 deputados. Bom, eu já começo com esse questionamento inicial. Se os senhores concordam, vamos começar então com o deputado Pedro sobre essa afirmação de Flávio Dino, se o senhor concorda ou não que um fato esteja relacionado ao outro. É evidente que nos últimos anos nós vivenciamos a experiência de uma cultura da violência, de proliferar a violência, armas. Portanto, dentro desse ambiente que vai culminar, inclusive, na deslegitimação da democracia, negar um processo legítimo e democrático que o povo brasileiro escolheu, o novo presidente da República, no dia 8 de janeiro. Portanto, esse ambiente do ódio, da intolerância, da violência, portanto, a narrativa do ódio produz violência e produz morte. Portanto, esses casos são recentes, que estão acontecendo, e por sinal, não só este de escola, mas como lá no Mato Grosso, num bar de sinuca, onde o cara perdeu e depois, junto com o amigo dele lá, assassinam 7 pessoas, vão mostrando que este ambiente tem que ser rechaçado. 8 de janeiro, destruir prédios, destruir Supremo, destruir Congresso Nacional, destruir Palácio do Planalto, para dar golpe à democracia, alimenta sim a violência e tem relação com esses últimos anos da intolerância, da proliferação do ódio e, consequentemente, violência e morte. Deputado capitão Alberto Neto, por gentileza, também a sua opinião. O senhor concorda ou discorda com a correlação dos fatos? Primeiro, é sempre um prazer estar conversando e dialogando com a CNN, esse espaço bastante democrático. Cumprimentar o deputado Pedro Uczai e dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra. É assim, eu fico até triste, porque nós torcemos em favor do nosso país. O ministro da Justiça quer querer fazer um link de um atentado que aconteceu no dia 8 de janeiro com o desastre que está acontecendo, com os atentados às nossas escolas. Se a gente for olhar de 2011 até agora, já foram 39 mortes só nas nossas escolas, os nossos filhos, professores. Isso não tem nada a ver com governo A, B ou C, não tem nada a ver com política armamentistas, como outros deputados também querem fazer um relacionamento. Nós temos que trabalhar com a técnica. Inclusive, o ministro Flávio Dino não sabe nem a diferença em um fuzil de verdade e uma arma de chumbinho. Só para a gente ter a ideia como ele confunde as coisas. O ministro tem que trabalhar o que a segurança pública diz, como nós devemos atuar nesses casos. O que aconteceu, o caso que aconteceu ontem em Manaus, na minha cidade, o caso que aconteceu em Blumenau são casos diferentes. O caso de Blumenau foi um infrator, teve um surto talvez, e esse infrator ele já teve outras passagens na polícia. Então, essa legislação branda
faz com que esses criminosos ainda se sintam à vontade. Esse criminoso não invadiu um quartel da polícia, não invadiu uma boca de fumo, ele invadiu uma creche, um lugar que estava vulnerável e cometeu algo repugnante, matou 4 crianças. Isso que tem que ser focado. Nós temos que trabalhar a questão externa, que são protocolos de segurança dentro de todas as escolas, privadas e públicas, que ninguém externo pode ter facilidade para entrar na escola. Trabalhar a questão interna, que é o relacionamento da escola com a comunidade, questões anti-bullying, trabalhar a questão dos preconceitos, fazer com que o pai, que a mãe participe da educação dos seus filhos. Nós não podemos ter uma sociedade que tem uma falsa informação, que colocar os filhos na escola, os filhos vão estar sendo educados. E resolve? Não resolve. Os pais precisam ter um relacionamento com as escolas. Esses casos de alunos, como o que aconteceu em Manaus, com certeza ele já teve dado outros sinais. E os pais participando da educação dos seus filhos, com psicólogo, com psicopedagogo, como eu posso dizer, impressões anteriores poderiam ter evitado tragédias. Então, nós temos que trabalhar a questão interna, que é o relacionamento da escola com a comunidade, a participação dos pais, e a questão externa, que são procedimentos de segurança, investimento em ronda escolar para as escolas estaduais, a Guarda Municipal também fazer a ronda escolar para as escolas municipais, a presença, a sensação de segurança precisa voltar às nossas escolas, utilizar a tecnologia para proteger os nossos filhos. A tecnologia está aí. E esse relacionamento da tecnologia, das escolas, com o nosso sistema de segurança, vai trazer mais uma sensação de segurança para os nossos pais, para os nossos filhos. Mas são vários fatores que precisam trabalhar de maneira integrada. E querer usar apenas um fator, essa história que o amor venceu e que com amor nós vamos resolver todas as situações de segurança, isso não vai funcionar, isso é balela. Deputado Pedro Kizai, vamos à segunda pergunta. A gente sabe que todo extremismo é ruim, seja para um lado ou para o outro. Nas últimas eleições, a gente viu eleitores com esse perfil de extremistas indo dos dois lados também, na esquerda ou na direita aqui no Brasil, né? Foi muito polarizado e o país ainda está muito dividido. Em alguns casos, voltando ainda na eleição presidencial, a gente viu que esse extremismo acabou reverberando na morte de eleitores, única e exclusivamente por questões políticas. Na opinião do senhor, como é que se combate esse tipo de violência, ou seja, com motivação política e ideológica? Com uma cultura democrática, legitimando a democracia. Não é possível um companheiro nosso, porque tinha uma bandeira do presidente Lula, ser assassinado quando comemorava seus 50 anos. Portanto, cultura democrática, respeitar a legitimidade do voto soberano e popular, sem pressão e sem repressão, sem violência. Segundo, nós ouvimos do ex-presidente da República, por 4 anos, a deslegitimação da própria urna eletrônica, a deslegitimação da própria democracia, e cada 7 de setembro era uma tentativa de golpe, que culminou no 8 de janeiro com mais violência e depredação. Portanto, não relacionar uma cultura política da violência, do extremismo, da extrema-direita, a extrema-direita que não convive com democracia, a extrema-direita que alimenta um processo de violência, de ódio. Sim, o amor, a esperança, a solidariedade, a fraternidade, a cidadania, a democracia, a cultura da paz, os direitos humanos são fundamentais. A gente se surpreende como a extrema-direita constrói um discurso muitas vezes populista e demagógico com o trato da questão da violência. Segurança pública é um direito do cidadão, da escola, do cidadão, do pai, da periferia, das periferias desse país, que tem tanta violência e muitas vezes institucionalizada. Agora, quando se fala em violência política, quem são as vítimas da violência política nesse último período? A extrema-direita?
ou o campo democrático e popular? Vamos fazer estatística. Vamos ver o que aconteceu dia 8 de janeiro. Portanto, quando o ministro Flávio Dino, esse grande ministro com ex-juiz, ex-governador do Maranhão, deputado federal, hoje ministro da Justiça, quando ele concebe, acompanha todo esse processo de violência que acontece nesse último período do país, que nós temos que reverter urgentemente. Política de segurança pública é o que o ministro da Justiça está fazendo e anunciando ações, como agora 150 milhões para a segurança nas escolas do nosso país e, ao mesmo tempo, um processo educativo. E aí eu concordo com o deputado num aspecto importante. Na escola, a relação entre a família, a relação entre os professores e os estudantes, acompanhar o fazer-se do aluno, do ponto de vista social, psicológico, emocional e educacional. E acho que esse é um ponto fundamental que nos encontramos nesse debate para recolocar o país numa perspectiva de diálogo, de respeitar a diversidade. A diversidade é a riqueza nossa, não a intolerância com o diferente, não a intolerância e odiar porque o outro é diferente, porque é homossexual, porque é negro, porque é pobre, porque é operário e assim por diante, porque é de uma cultura, de uma etnia, de outra. Nós temos que efetivamente construir novos valores nesse país, e aí não é só tarefa do governo, é tarefa do Congresso, para não ouvir todo dia discurso de ódio, de intolerância, de extremismo dessa extrema-direita, mas efetivamente construir uma nova cultura neste país, democrática, plural, diversa, solidária, onde o direito de um ser humano sempre é o direito. E minha solidariedade a Santa Catarina, a Blumenau, à escola, aos familiares das 4 crianças. Perfeito, deputado. A gente vai chegar lá também na responsabilidade de vocês, políticos, com esse assunto, mas eu agora retomo a pergunta que fiz para o deputado Pedro Kizai e ao deputado capitão Alberto Neto sobre como tratar, né, essa questão dos crimes que têm responsabilidades ou relação de cunho político e ideológico, motivação, né, de desentendimentos por política, como a gente viu acontecer durante a campanha eleitoral. Deputado? Isso precisa ser combatido todos os dias. A nossa guerra tem que ser de ideias. E nós temos uma legislação que precisa ser respeitada, nós precisamos trabalhar, de repente, melhor, uma legislação mais eficiente. Hoje nós temos, para condenar o criminoso, nós temos 4 instâncias. Se o criminoso tiver boas condições financeiras, ele consegue chegar até o Supremo e, muitas vezes, como já aconteceu em vários casos, sair impunes. Então nós precisamos mudar a legislação do nosso Congresso, voltar novamente com a prisão em segunda instância, que como anteriormente o STF acreditava que era possível, que era constitucional a prisão em segunda instância, depois ele mudou o entendimento. Nós temos que fazer a nossa parte, uma legislação mais eficiente para que criminosos se sintam pressionados sim pela justiça. E se alguém pensar em invadir uma escola, ele vai ter uma punição muito rigorosa. Se algum adolescente quiser pegar uma faca para atingir algum amigo, algum professor, ele vai ter uma legislação que ele vai ter que pensar 2 vezes. Isso é a nossa responsabilidade. Um Código Penal mais eficiente, um Código de Processo Penal, uma reestruturação do ECA. O ECA hoje, se um adolescente cometer uma barbárie, por exemplo, matar toda a sua família, ele só pode pegar 3 anos, que não é nem de prisão, são 3 anos de acompanhamento. Olha o absurdo que é, desproporcional, é ineficaz isso. E a gente precisa discutir isso aqui no Congresso. A sociedade é dinâmica, ela vai mudando, vem novas necessidades e o Congresso tem que acompanhar isso. Mas voltando sobre a questão democrática, a questão política, nós temos uma legislação, o deputado falou sobre a questão dos direitos humanos, precisam ser respeitados. E nós temos uma legislação que precisa ser... E nós que somos os fiscalizadores temos que estar diuturnamente vigilantes para que a nossa democracia permaneça firme e forte. Por isso que eu sou favorável que vamos fazer uma investigação, a CPMI do 8 de janeiro,
Aquilo foi um absurdo. Ninguém pode ser favorável a um ataque ao Congresso, um ataque à democracia. Por isso, eu até convido o deputado a assinar a CPMI para a gente investigar e doa quem doer, quem for o culpado. Não pode o governo ser favorável a ataques, a fala sobre o 8 de janeiro, mas é contra uma investigação. É totalmente incoerente isso. Mas voltando ao assunto, que é minha expertise, que é a segurança pública, trabalhei muitos anos, comandei algumas áreas, fiz bastante a ronda escolar, a atuação das escolas. Outro ponto que eu queria explorar é a disciplina. Os nossos filhos têm que conhecer a disciplina. As escolas que trabalham muito bem essa questão, têm poucos problemas como esse. Então, são aspectos cognitivos das nossas crianças, trabalhar a questão do bullying. O deputado falou muito bem sobre a questão da diversidade, isso precisa ser discutido, faz parte da nossa vida, e isso, essa interação dos professores com esses novos assuntos, com a comunidade, com os pais principalmente, que são os responsáveis, isso vai fazer com que a gente reduza esses problemas nas escolas. Mas a volta, e pedir até o deputado para fazer uma indicação ao ministro Flávio Dino, que ele destinou apenas 150 milhões para a ronda escolar. Se a gente for dividir, não dá nem R$800 para as escolas. E a gente precisa mostrar, dar uma resposta para a sociedade que a segurança nas escolas tem que ser prioridade. Aqui no Congresso, essa semana nós temos que votar projetos que vão influenciar a segurança dos nossos filhos, e o governo tem que colocar mais recursos para a segurança nos estados e municípios. Eu vou aproveitar a provocação que o deputado Pedro Kizai havia feito anteriormente na sua fala em relação à responsabilidade de vocês, políticos, mandatários. Eu queria que vocês me falassem o que vocês enxergam ou como vocês medem as suas responsabilidades em relação aos crimes que relacionam a política e a violência, ou seja, aqueles crimes que têm motivação política. Como combater esse tipo de crime no discurso e na prática? Só peço atenção ao tempo, a gente não tem muito tempo mais para o debate, então eu queria que vocês fossem mais sucintos. Pode começar, deputado Pedro Kizai, depois eu passo a palavra ao deputado Capitão Alberto Neto. Eu acho que a legislação sempre tem que ser aperfeiçoada para atender às diferentes expectativas da sociedade e democratizar o debate. Segundo, o mundo da política tem que dar exemplo. Não pode proliferar sentimentos de ódio porque o outro é diferente, porque o outro pensa diferente, porque o outro está num outro partido político que desembocou na tentativa de golpe no 8 de janeiro. Segundo lugar, o debate da política e o debate nosso da legislação é punir individualmente aquele rapaz, ok, aquele outro, ok. Mas qual é o ambiente político ou cultural ou social que está se produzindo para ter esses atos? Quando um professor em Joinville diz, eu mataria 15 ou 20, quando o outro apresenta uma suástica e defende o nazismo, e defende Hitler, que foi o maior holocausto de milhões de mortos no mundo, sim, nós temos que fazer uma legislação forte para combater os nazistas, os fascistas, que produziram uma tragédia na humanidade. Então, quando se fala em segurança pública, em punição, em legislação, uma é o trato individual, o outro é o trato com os movimentos políticos que proliferam a violência. Fala-se em mais de 500, segundo o Ministério Público, 500 células nazistas no meu estado de Santa Catarina. Ministério Público, Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Judiciário, junto com os órgãos de Estado. Vamos investigar essas células nazistas e condená-las? E condená-las ou não? Ou vamos alimentar que ser nazista é bom no Brasil? Ser nazista com a suástica que produziu tantos milhões de mortos na humanidade, que foi a maior tragédia do século XX, como é que nós podemos tolerar? Aí sim, capitão Alberto, temos concordância. É punir esses que proliferam a violência. É punir esses grupos que proliferam o ódio ao outro,
o ódio porque o outro é cigano, porque é mulher, porque é pobre, porque é negro, porque é negra, porque que é isso, porque é estrangeiro, porque é imigrante ou migrante, como aconteceu em várias experiências dessas. Então, a legislação tem que perseguir esses que proliferam no mundo da política, no mundo social e principalmente no mundo cultural e teológico, esse extremismo da extrema-direita que em Santa Catarina, que no Brasil, tem várias células no Brasil inteiro, que nós temos que condenar. A humanidade condenou. O Brasil não pode tolerar nazismo, fascismo no nosso país. E esse ambiente que prolifera esse tipo de violência individual. Nunca a pessoa age individualmente. Ela é uma construção social, ela é uma construção histórica e ela é uma construção cultural. Qualquer ato desse está relacionado à cultura, a um tipo de sociedade e a um tipo de valores que é o desmontar e destruir o outro. Nós queremos cultura de paz na democracia. Deputado Capitão Alberto Neto, por favor, sua resposta. Só complementando a legislação que o deputado quer, está tramitando no Congresso. O nazismo tem que ser crime, e tanto o nazismo como também o comunismo. Pode esquecer o que aconteceu na União Soviética, que foi um verdadeiro genocídio. Ali foi genocídio de verdade, como aconteceu na China, em outros países comunistas, como no território da Ucrânia, que pessoas morreram de fome por causa do comunismo. Todos esse tipo de ações têm que ser combatidos. Nós temos que ter uma só bandeira, que é a bandeira do Brasil e a bandeira da democracia. E essa a gente não pode abrir mão para comunismo, nem fascismo, nem nazismo, nada. A democracia, como dizia Churchill, pode ter seus defeitos, mas é o melhor dos regimes. Então nós temos que trabalhar, nenhum tipo de extremismo vai fazer com que esse nosso país progrida, nenhum tipo de extremismo vai fazer com que a gente gere mais emprego para a nossa sociedade, que a gente melhore os índices educacionais que com a pandemia só pioraram. Mas deixar claro que nós não vivemos no governo passado em governo fascista nem de extrema direita. Inclusive na Venezuela, que as pessoas lá estão numa tragédia, passando necessidade, estão fugindo do país por causa da cultura comunista, ditadora, e nós acolhemos. Nós tivemos a Operação Acolhida lá no meu estado do Amazonas, recebemos vários venezuelanos com muito amor, respeitando o ser humano, conseguimos que eles entrassem no mercado de trabalho e ter uma nova oportunidade para sobreviver e ter uma vida digna. É assim que nós precisamos ver o nosso país. Nosso país é muito grande, ele tem uma diversidade cultural gigantesca, tem seus problemas históricos, e nós precisamos unir esse país. E o extremismo jamais vai conseguir unir o nosso Brasil. Temos que trabalhar questões fundamentais, como a questão do saneamento básico que está sendo atacado agora nesse governo. É um absurdo isso, um país que metade da população não tem acesso ao saneamento básico. Lembrando que cada R$1 que nós investimos em saneamento básico, trazemos 4. Economizamos R$4 na saúde. São esses assuntos que precisam ser trabalhados à volta da geração de emprego, um Brasil mais competitivo, mais global, uma legislação que facilite o empreendedorismo no nosso país. Não tem emprego para funcionário público para todo mundo, para todo brasileiro, não tem. A gente tem que incentivar a nossa indústria. Nós não podemos ter uma organização criminosa e esse governo passa pano por essa organização, que uma parte dela, não vou generalizar, que é o MST, que está invadindo agora o INCRA, invadindo propriedades produtivas, desrespeitando o direito à propriedade que está aqui na nossa Constituição. Isso precisa ser respeitado. Então, no momento que você age com complacência essas ações, você causa um prejuízo enorme na nossa sociedade e continua polarizando essa questão. Acho que a gente precisa trabalhar mais essa questão técnica, nós precisamos superar que esse Brasil é muito rico e nós temos que levar essa riqueza do nosso país ao nosso povo. Nosso povo merece muito mais do que tem hoje.
Eu agradeço a participação no painel de hoje dos deputados federais Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, e do capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas. Muito obrigada pela disposição ao diálogo aos dois. Até uma próxima. Até a próxima, sempre um prazer estar na CNN. Vamos unir e reconstruir o nosso Brasil. O Brasil voltou a ter esperança. Até, deputados. Obrigada.